Eis que estamos aqui para mais um episódio do Até Posso Podcast e hoje nós vamos fazer um brinde. Um brinde ao trabalho, um brinde à formação, um brinde ao conhecimento. E não existe brinde sem bebida. E para falar de formação, trabalho, conhecimento, bebida e como trabalhar com isso, ele que é uma referência nessa área no Brasil, no Rio de Janeiro. Estou aqui com o mixologista Walter Garim. Walter, muito obrigado pela sua presença. Prazerzaço estar com você aqui no Até Posso. E a primeira coisa, já quero começar escancarando de vez. Afinal de contas, o que é um mixologista, de onde eles vêm e como eles vivem? Bom, prazer estar aqui. Adorei o convite. Eu acho que assim, essa coisa de mixologista é uma coisa nova, tá? A profissão é bartender, tá? Então isso é uma coisa que as pessoas estão usando. Muito aquela coisa de chefe cozinheiro. Eu acho que é bem isso, entendeu? Assim, eu uso muito o mixologista muito mais por um pedido do mercado do que por minha própria vontade. Então, assim, se você me perguntar, eu sou um bartender. Bartender. Isso. Raiz, né? Isso, que trabalha, que utiliza técnicas de mixologia, sim, mas não um mixologista, um bartender. Acho que seria muito melhor isso. E qual a diferença, então, de um bartender para um mixologista, se a gente pudesse definir os dois campos de atuação? Tá, então assim, eu acho que o negócio do bartender é muito aquela pessoa que tá atrás do balcão, sabe? Aquela pessoa que faz o trabalho o dia inteiro atrás do seu bar, né? O mixologista hoje, ele tem um trabalho como se fosse muito mais consultor, né? Então hoje a gente tem mixologistas ou consultores de bar que nem bartenders são, né? Então, ou seja, que não trabalham com isso, que nunca trabalharam atrás do bar, mas, sei lá, criam cardápios. Mas, assim, basicamente é bartender e mixologista, eu acho que é aquele bartender que chegou a um nível de conhecimento, de experiência, que conseguiu sair de trás do bar, né? E começar a trabalhar de uma outra forma a profissão. Dá para ser mixologista sem ter sido bartender? Ou é aquela coisa do chefe de cozinha que precisou ter sido cozinheiro? Isso é uma coisa meio polêmica, né? Porque para mim e para muitos dos meus amigos, assim, acho que não. Sabe? Acho que você precisa ter o dia a dia. Acho que essa experiência de botar a mão na massa é o que faz a diferença mesmo quando assim, na hora do trabalho, entendeu? Acho que é legal você pensar drinks e tudo, mas se você não passou por aquele momento de estar atrás do balcão, de ver realmente qual é a necessidade que você precisa ali, às vezes você acaba criando coisas que são difíceis, né? Que vão dificultar a vida de quem realmente trabalha atrás do bar. Então, acho que é importantíssimo você ter passado como bartender, você ter feito um curso, você ter trabalhado. Acho que isso, para mim, é fundamental. E você sempre foi bartender a vida inteira ou você já teve outras profissões? Então, eu fiz um curso de desenho arquitetônico, eu adorava desenhar. Trabalhei um pouco desenhando plantas urbanas de cidades, lá na minha cidade, em Santana do Livramento, né? Mas depois que eu comecei a trabalhar em hotelaria e já fiz curso de bar, e aí basicamente só trabalhei com isso, né? A ideia foi sempre ir evoluindo dentro do que a profissão pode oferecer, né? E como é que você descobriu esse universo do bartender? Como é que se deu essa sua entrada? Acordei e falei, vou ser bartender. Vi o filme do Tom Cruise lá rodando a garrafa em cima da cabeça e falou que vai ser bartender. Como é que foi essa descoberta? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de beber. Os meus amigos, né? Cidade do interior, a gente não tem muita coisa para fazer, sim beber, né? E você sabe que uma vez eu fiquei atrás, eu fui ajudar um bar. A gente tinha uma gincana gigante na cidade, e aí na minha equipe, né, que era a equipe que a gente disputava a gincana, eles tinham um balcão de bar e não tinha ninguém para atender. E me chamaram para ajudar. E eu dei uma ajudada ali, cara, e foi uma coisa que, sabe, eu gostei muito. E até porque assim, a gente bebeu muito mais do que servia, né? Mas aí quando eu comecei a trabalhar em hotelaria, fiz o curso e, assim, achei uma coisa bem interessante. E é uma profissão que te possibilita viajar, né? Eu sempre sonhei em viajar muito. Então, assim, acho que veio muito a calhar, né? E eu acho que o amor, ele veio através de ter feito, de ter trabalhado. Acho que isso que levantou essa paixão pela profissão, sabe? Não era uma coisa que eu planejava. E você foi uma das pessoas, ou talvez a pessoa, até onde eu sei, que trouxe esse mercado aqui para o Rio de Janeiro, que abriu isso. Antes de você, existia esse mercado aqui no Rio? Quando você veio aqui para o Rio, você já tinha o conhecimento disso? Ou você já veio na intenção de implementar isso aqui no Rio até se tornar essa grande referência?
Como é que foi essa sua trajetória de chegada aqui no Rio de Janeiro, Cara, saindo da sua cidade lá do interior e vindo para cá? então, na época, eu já morava em Porto Alegre, né? Então, eu tinha escola em Porto Alegre, eu Isso dava com aulas quantos lá. anos? Estou te falando isso a partir de 2001, por aí, né? Eu já tinha uma escola em Porto Alegre. Só que, assim, é muito difícil a coquetelaria, né? Assim, eu acho que hoje até está um pouco melhor lá, mas é mais difícil do que nos grandes centros, né? Se você pegar Rio de Janeiro e São Paulo, a vida lá, assim, da noite, na gastronomia é muito maior, né? Então, assim, eu estava infeliz lá, e aí eu queria vir para o Rio. E foi uma coisa engraçada, porque eu vinha para um campeonato de bartenders de flair em São Paulo e eu tinha juntado um dinheiro para vir para cá, né? A minha meta nem era vir para o Rio, era ir para Fortaleza. Eu tinha um grande amigo meu que era chefe da Red Bull lá e me chamou para trabalhar com ele. Então eu juntei um dinheiro, fui para a Argentina, que era um lugar, estou falando isso em 2005. Em 2005 era muito difícil achar material de bar aqui no Brasil. Era tudo muito caro. Material de bar, quando você fala em material de bar, é o que exatamente? Coqueleiras, biqueiras... Porque quando a gente fala material de bar pra galera, a gente pensa, pô, cachaça tem tudo que é lugar, né? Coqueteleira, copinho de dose, por isso aí você vai no Mercadão de Madureira, na 25 de março, você acha, né? Hoje. Naquela época não tinha nem nesses lugares. Naquela época era muito difícil, sabe? Então o que acontece? A Argentina tinha uma grande cena de bar já. Né? Eu falei pra você, eu fiz curso lá na Universidade do Coquetel, Buenos Aires, e eu já conhecia o meio. Então eu digo, pô, vou pra Argentina, vou investir meu dinheiro lá, comprar material de bar, vou vir pro Campeonato de São Paulo e vou vender pra todo mundo. Então eu perdi isso na fronteira quando eu passei, perdi todo o material. Mas eu já tinha comprado a passagem e tinha R$50 no bolso e caí aqui no Rio de Janeiro. Com R$50 no bolso, minha mala e uma bolsa de garrafas de flair e coqueteleiras que eu trazia. Flair, para quem não tá ligado, é aquela coisa de pegar a garrafa e... Como é que você explica tecnicamente o que é flair? A definição de flair é malabarismo aplicado à preparação de drinks. Mas, basicamente, o flair ele não é somente malabarismo. Você pode fazer uma mágica, você pode fazer algum tipo de truque, né? Tem pessoas que, sei lá, conversam muito bem, contam piadas. Então, assim, eu acho que o flair é o a mais que você faz no bar. Sabe? Acho que qualquer coisa que você faça fora do trabalho normal que possa chamar a atenção do cliente é o flair, né? Mas o flair, ou seja, basicamente esse campeonato era um campeonato de malabarismos com garrafas. Né? Então eu vim para o Rio de Janeiro, já tinha fechado com uma empresa de competir por ela no Rio, em São Paulo, nesse campeonato. Eles não tinham um flair bartender para enviar. Então, quando eu vim para cá, foi para isso, para trabalhar em alguns eventos e competir nessa competição. E depois eu ia embora para Fortaleza. E acabou que acabei ficando aqui. Eu comecei a fazer eventos em dezembro, eu fazia, sei lá, 2, 3 eventos por dia. Foi uma coisa incrível, porque, ou seja, eu vinha de Porto Alegre, de uma cidade onde se faziam poucos eventos, né? Então, cheguei aqui, imagina, às vezes eu ficava 3 dias dormindo dentro do lugar, né? Para que, tipo, tinha um casamento à noite, no outro dia de manhã tinha uma confraternização de empresa, e à noite já tinha mais um casamento, um aniversário. Então, assim, foi impressionante mesmo o Rio de Janeiro, né? E aí eu digo, cara, eu vou ficar aqui. E acabei ficando aqui. E comecei a dar aula no Aterro do Flamengo. Eu ia com tinha um amigo meu que fez uma mesinha para mim como se fosse um bar. Eu morava bem na Praia do Flamengo, então eu atravessava a Praia do Flamengo, montava meu bar ali no meio da pracinha, né? E dava aula ali. Era aula de flair ou de coquetelaria? Aula de flair. No começo, aula de flair. E as aulas de coquetelaria, eu comecei a pegar alguns bares para dar aula. Dei aula na Mariozinho, ali no centro. Nossa! Seu Camilo, gerente. Quem viveu sabe, a Mariozinho. O Camilo seu gerente lá era muito fantástico, né? Para quem é aqui do Rio de Janeiro e tem mais de 30 anos e viveu a época da Mariozinho, os drinks da Mariozinho eram batizados mesmo, Walter? Não, você sabe que... Por que que eles davam? Eu nem bebia na época, mas todo mundo que bebia muito lá na Mariozinho tinha esse problema. A Mariozinho, o que tinha lá era... As pessoas que trabalhavam lá, elas não usavam dosadores. Então, se você pedir uma caipirinha, cara, vinha 150 ml de vodka dentro. Não tinha como não passar mal. Aquele ambiente fechado... Máquina de fumaça, luzes, não tinha como não sair mal de lá. Gente, Mariozinho era uma boate muito pequena aqui no Rio de Janeiro. Então, eu dava aula nessa ali do centro, ali no Rio Branco, era nessa que eu comecei a dar aula. Depois eu fui para Lapa, e aí na Lapa, sim, eu já consegui alugar um espaço, e aí eu montei uma escola lá. Então, assim, digamos, a primeira escola foi na Lapa,
né? E depois da Lapa fui para Senador Dantas. E era a única escola de coquetelaria aqui no Rio de Janeiro? Então, Ou não? tinha... Basicamente, a coquetelaria aqui era a aula do Senac, o que se tinha, né? Então, professores... Que era dentro do curso de hotelaria, ou tinha um Não, curso tinha um curso de barman mesmo, Tinha né? Só que assim, a coquetelaria, ela evoluiu muito, entendeu? Então, ela até hoje está evoluindo. Então, o que que acontecia? Você tinha um curso que ensinava uma coquetelaria dos anos 70, dos anos 80, entendeu? O cara aprendia a fazer Sex on the Beach. E assim, as pessoas, elas começaram a beber diferente, sabe? Começaram a pedir, as pessoas começaram a viajar. E quando você começa a viajar, você começa a ter um nível de comparação com o que se bebe aqui no Brasil. Então, assim, a gente teve uma evolução muito grande. Por exemplo, antes de começar essa evolução no Brasil, na Argentina já existia, né? Eu tenho um livro que me deram de presente de uma coquetelaria nova que estava se criando na Argentina em 2001, 2002. Né? Então, assim, eles já estavam muito mais avançados por esse intercâmbio, né? Na época que era o peso, um peso por $1, então as pessoas iam muito para fora do Brasil. E isso fez com que houvesse uma, digamos, uma evolução mais rápida. Aqui no Brasil, o que se tinha de aula era uma aula que não era voltada realmente a técnicas novas. Então, acho que quando eu montei a escola, eu não só, também eu tinha a Rio Coquetel, que era do Alex Mesquita, né? A gente estava num outro nível de coquetelaria, sabe? Numa outra evolução. E eu acho que isso foi o que fez a diferença que a gente pudesse, sei lá, crescer dentro disso, entendeu? Essa mudança no hábito, nos padrões de consumo, como é que você foi medindo isso ao longo... Quanto tempo durou sua escola lá? Então, eu comecei a dar aula aqui com a escola a partir de 2008 e ela durou até 2018, né? Que quando eu abri meu bar, e aí realmente assim, eu já não tinha muita vontade de dar aula, tinha até alguns professores que davam aula lá, mas em 2018 eu parei de dar aulas, digamos assim, achei que praticamente fechou para só ter o Shake Speakeasy, para só ter o bar. E você percebeu que essa diferença no padrão de consumo do brasileiro, né, nessas referências que ele tem, isso gerou também uma diferença no padrão de alunos que você tinha, na procura, na demanda de alunos e até na postura dos alunos que chegavam lá já com outro entendimento a respeito da coquetelaria e dos drinks ou não? Então, assim, hoje a pessoa, quem é que vai procurar um curso de bartender hoje? Normalmente é algum jovem, né, que ou quer estudar e não tem condições financeiras e precisa ter um trabalho para poder fazer uma faculdade, por exemplo, ou pessoas que estão procurando uma profissão. Hoje a profissão de bartender é muito mais, digamos, glamurosa do que era na minha época. Né? Na minha época era um trabalho que não era muito legal, ou seja, a gente fazia tudo com leite condensado, se pagava pouco, se trabalhava muito, né? Ou seja, as condições de trabalho não eram boas, né? Hoje hoje as pessoas podem fazer uma carreira dentro da profissão de bartender, né? Hoje um aluno que sai de uma escola, ele começa a evoluir, daqui a pouco ele já está trabalhando como chefe de bar, daqui a pouco ele vira consultor ou vai trabalhar para alguma marca de bebida, né? Acho que a indústria é um foco muito dessa galera nova, né? O cara quer trabalhar um tempo e depois ele quer ir para a indústria por várias coisas, né? Ou seja, a facilidade de poder fazer um trabalho muito melhor, né? Do que às vezes você consegue fazer num bar. Você consegue ter muito mais estrutura, digamos, né? Ganhar mais, eu acho que assim, é uma melhora de vida. Então, acho que hoje a profissão de bartender, ela oferece um crescimento, né? Você te oferece uma visão. Você pode olhar mais para frente e dizer que eu posso crescer dentro Tem disso. um plano de carreira, né? Eu acho que hoje é viável, acho que é possível, sim. E você acha mais importante para a pessoa que está ali, um bartender quase virando um chefe de bar ali já no meio da carreira? Você acha que é mais importante essa pessoa ter o conhecimento dos clássicos ou essa pessoa já ir para os drinks autorais? Porque você é um cara que é muito especialista em drinks autorais, você assina cartas de renomados restaurantes aqui do Rio de Janeiro Sim. e do mundo inteiro. E como é que você vê essa transição assim da pessoa ter o conhecimento dos drinks clássicos e partir para os autorais? Como é que isso acontece? Então, eu acho que o clássico ele é fundamental. E eu acho que hoje o que acontece muito os jovens eles se esquecem disso, tá? Porque eu prefiro muito, assim, eu quando vou num bar, eu nunca peço um drink autoral.
Eu não sou um cara de beber drinks, né? Então, assim, todo O bartender que não bebe drinks, né? Tipo o professor de natação que não entra na piscina, né? Mas tem alguns amigos, né, que da profissão que são assim também. Então, se eu chegar num bar para beber um drink, normalmente eu quero beber um clássico, né? E eu acho que é importante fazer muito bem um clássico. Sabe que uma vez, quando eu fui para a Europa, eu fui visitar um cara que é top, assim, é Salvatore Calabrese. É digamos, uma das lendas da coquetelaria, né? E ele me fez 3 perguntas de coquetéis clássicos. Cara, eu fiquei boiando, eu passei uma vergonha. E por quê? Porque eu era muito do flair, sabe? Era muito flair. Quando eu fui pra Europa, eu era flair bartender, eu fui ser juiz num campeonato de flair. Então, o negócio era o flair e assim... Mas eu gostava de uma boa coquetelaria, né? Mas não tinha tanto conhecimento do clássico. E aí eu percebi que realmente é isso que faz a diferença, né? Eu formei muita gente que foi para fora do Brasil para trabalhar. E quando você chega num lugar desses para fazer um teste, ou por exemplo, se você for no bar, nos bares que eu cuido para fazer um teste, eu nunca vou pedir para você criar um drink para mim. Porque eu crio os drinks. Ou tem alguém já encarregado disso. Eu quero que você faça um bom clássico. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é o clássico, sabe? Depois que você souber bem técnicas, porque eu acho que tudo sai dos clássicos. Tudo que eu crio tem uma coluna vertebral de clássico, sabe? Eu não crio nada da minha cabeça sem ter um coquetel como, digamos, um parâmetro, assim. Entendeu? Acho que isso é importante. O clássico é o que te dá o equilíbrio, entendeu? Então, acho que o clássico é o principal para mim. E como você pega essa referência dos clássicos? Vamos supor, eu tô lá, tô querendo virar um bartender e agora vou começar a pesquisar drinks clássicos. Por onde eu começo? Como é que eu posso ter uma boa referência de um bom clássico? Eu tenho que beber em vários bares e beber, eu tenho que estudar. Além do curso, né, do investimento na formação, mas no dia a dia, de uma parte prática, como é que eu posso fazer isso? Então, eu acho que a nossa profissão é uma profissão um pouco complicada, porque ela está ligada com o alcoolismo. Tá? Então, assim, eu não posso... Por exemplo, eu me lembro que os cursos que eu dava antigamente, o aluno chegava às 9 horas da manhã e eu fazia ele experimentar 10 tipos de vodkas diferentes. Hoje eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que a gente está formando um profissional e não querer fazer... Ou seja, eu não posso fazer a pessoa beber 9 horas da manhã 10, 12 tipos de destilado para mostrar para ele o que é. Então, acho que isso... ele precisa sair para beber, sim, para experimentar, tá? Eu acho que é fundamental você estudar, né? E ir nos lugares onde as pessoas são referências. Eu acho que ali você vai conseguir beber algo bom e isso pode ser um parâmetro para a tua vida profissional, entendeu? Você escolher e beber no lugar bem com uma pessoa que realmente saiba trabalhar. Eu acho que isso é muito importante. A gente está falando muito de clássicos aqui, né? Você falou um pouco dos drinks autorais que você cria, mas você também acabou se especializando numa coquetelaria muito moderna, que é a coquetelaria molecular. Sim. Né? Como é que você entrou nesse campo? E essa é uma área promissora no Brasil ou é uma coisa mais de momento, mais de moda? Como é que você enxerga esse mercado? Então, a gastronomia molecular, que começou com a gastronomia, né? E depois a gente começou a utilizar essas técnicas dentro do bar, né? Isso passou um momento aqui no Brasil, tá? Isso, sei lá, mais ou menos 2008, 2009, 2010, mais ou menos, que foi quando se começaram a dar aula de mixologia molecular, tá? Achei que ia virar uma tendência, tanto que eu me especializei muito, fiz cursos de gastronomia molecular, né? Dei aula em praticamente toda a América Latina, acho que eu só não dei aula no Equador, mas os outros países eu dei aula, né? Só que assim, ela não funcionou, porque existe uma forma correta de você usar. Depois de muito tempo, eu comecei voltei agora lá no Rocco, comecei a fazer alguns drinks com técnicas moleculares. E o que é a técnica molecular exatamente? Basicamente, a gente usa produtos químicos para mexer na textura dos insumos. Então, por exemplo, a gente tem lá no Rocco um Negroni que a gente chama de Rama e Negroni. Eu faço um gin, vermute, ou um Campari com infusão de miso, né? E aí eu faço um espaguete. É como se fosse realmente um espaguete de verdade, tá? Você come ele com o hashi, só que ele é feito de laranja e gengibre.
Então, o que a gente faz é um suco de laranja com xarope de gengibre, ácidos, gelifica ele e ele fica igual um espaguete. Então, isso é uma técnica, entendeu? Então, assim, eu acho que a mixologia molecular, ela não foi tão bem explorada quanto poderia ser, né? E isso também vem muito digamos, da estrutura que os bares fornecem para você. Porque você precisa ter uma estrutura para fazer isso. Não é qualquer bar que vai conseguir fazer. Custa caro, né? Então, assim, você precisa de uma aparelhagem certa para fazer. Então, tudo isso é um investimento que muitos donos de bares não fazem. Você acha que a estrutura dos bares hoje em dia é um dos grandes desafios da profissão de bartender? Então, eu acho que a estrutura, ela melhorou muito, tá? Ou seja, eu me lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro e os bares eram bem precários, né? Eram basicamente copas, né? Hoje não, hoje você tem estruturas realmente montadas para bar, como estruturas como a gente via antes fora do Brasil. Então hoje a gente tem uma estruturação muito bom. A gente tem uma linha, assim, eu acho que a estrutura de bar brasileiro ela melhorou muito, né? Hoje a gente tem produtos que são produzidos aqui, então a gente tem várias empresas especializadas em montar as estações de bar, né? A gente tem hoje empresas especializadas em gelo, né? A gente tem hoje empresas que produzem produtos que antigamente os importados eram muito caros para trazer e hoje esse produto é produzido aqui no Brasil, não igual, mas semelhante. Então, assim, acho que melhorou muito, sabe? Digamos, na época que eu comecei, eu comprava revistas em bancas de jornal e era o que eu tinha de livro. Ou conseguia um livro num sebo e aí começava a ler e, assim, tinham muitos produtos que eu nunca na minha vida tinha visto, né? Porque a gente não tinha, né? Acho que a partir da globalização, a partir da abertura de mercado, é que começaram a chegar coisas aqui, né? Acho que a gente ainda não tem tanto quanto gostaria, né? Ou seja, a gente vai para outros países e vê que a quantidade de produtos é muito maior, né? Digamos assim, a oferta de produtos de qualidade, né? Mas assim, mas o Brasil cresceu muito e melhorou muito, tá? Então, acho que as estruturas estão boas, né? Acho que, como a gente estava falando antes, acho que não tem estrutura para flare, né? Porque normalmente os bares são pequenos, né? Acho que hoje o maior espaço de um restaurante é o salão, né? Então você tem um bar pequeno que produz muito, né? E uma cozinha pequena que produz muito também. E aí não tem espaço para a pessoa fazer aquele malabarismo, aquele show, aquela coisa que Nada. a gente fica encantado que em algum momento quem viu... Eu não lembro qual é o nome do filme do Tom Cruise, a gente vai deixar aqui na descrição, mas é um filme que é muito marcante. Eu acho que todo moleque, quando vê aquilo, fala... Cara, um dia eu quero ser bartender, É né? cocktail. Cocktail. Isso, é. Não, esse filme foi fantástico, né? Ou seja, mudou minha vida. Porque depois desse filme que eu comecei a fazer flare. Antes desse filme eu não fazia flare, né? Então, assim, acho que foi realmente... Para quem fazia flare, foi algo espetacular, né? É. E voltando um pouquinho sobre essa questão dos insumos aqui no Brasil, dos produtos de qualidade, por que você acha que a gente ainda não tem isso aqui? Tem uma questão cultural, você acha, da questão do brasileiro com a bebida e com o drink? A gente, de repente, ainda não descobriu o mercado dos drinks, ou já descobriu e tem uma questão econômica que isso é caro mesmo de trazer? Ao longo da sua experiência, como é que você entende isso aí? Então, eu acho que é muito o valor mesmo, né? A dificuldade de você trazer um produto para o Brasil, o imposto é muito caro. Então, por exemplo, você vai comprar um licor de ervas importado, ele custa 300, 400 reais. É inviável para um bar trabalhar com isso. Mas como eu falei para você, hoje a gente tem várias fábricas nacionais que estão produzindo. Então, a gente está tendo digamos, um boom da indústria nacional de bebidas, né? Onde a gente está tendo uma variedade melhor de produtos feitos assim com bons produtos, né? Ou seja, acho que isso também é importante, né? Você ter qualidade no produto que é fabricado aqui. E aí isso é uma coisa boa porque isso, digamos assim, melhora muito digamos a qualidade do produto que a gente oferece no bar hoje, né? Então, assim, eu acho que o Brasil, ele poderia ser melhor, poderia, sei lá, eu gostaria de ter mezcal fácil de achar aqui, que assim, é quase impossível achar. Você tem que ir para São Paulo, numa importadora, e você vai pagar caríssimo. E não é uma bebida cara, entendeu? Então, assim, eu acho que poderia ser melhor, né? E eu acho que, basicamente, é por essa coisa econômica mesmo, sabe? Eu acho que o imposto é muito caro e fica inviável você trabalhar com produtos com um valor, assim, exorbitante, né? Sim. E aí é engraçado você falar desse progresso da indústria do álcool que a gente está tendo aqui, porque eu tenho lido na mídia que parece que cada vez mais as novas gerações estão bebendo menos.
Você, né, é um cara que está aí nos bares e na noite, dando as consultorias, você tem percebido essa diferença no padrão de consumo ou não? As pessoas estão bebendo menos quantidade e optando mais pela qualidade? Ou realmente, tipo, ó, você que está pensando em ser bartender agora, cara, o mercado talvez está indo para um lugar... Como é que você vê aí o futuro da profissão? Então, eu acho que uma coisa fundamental é que mudou a forma de consumo, né? As pessoas elas estão bebendo menos. Essa nova geração bebe menos do que a nossa, por exemplo, sabe? A nossa bebia muito. Então, assim, hoje o pessoal bebe menos, drinks mais com teor alcoólico mais baixo. Então, assim, a gente está tendo a aparição de produtos, por exemplo, vermute, né, Jerez, que são produtos que eu trabalho muito na Casa Milá, mas assim, a gente tem o Bartero, que é uma vermuteria, então assim, as pessoas elas estão realmente voltando assim, procurando beber menos, né, e eu acho que a gente precisa hoje fazer uma mudança disso dentro dos bares, então assim, hoje qualquer cardápio que eu faço, eu boto 4, 5, 6 coquetéis sem álcool, a gente faz sodas diferentes, então a gente tenta ter uma opção, bastante opções sem álcool, para aquela pessoa que não quer beber. Que era uma coisa que antigamente a gente não falava em coquetel sem álcool. Né? Se falava, sei lá, em coquetel de frutas, né? Que era aquela coisa com leite condensado e um monte de sucos. Hoje não, hoje você tem uma coquetelaria sem álcool importante. Né? Até o outro dia eu estava lendo um bar em Nova York que só vende bebida sem álcool. E é um bar de coquetelaria. Então, assim, eu acho que tem espaço. Né? Eu acho que isso vai cada vez mais estar evoluindo e eu acho que a gente tem que se adaptar a isso. Né? O mercado tem procurado isso. Né? Opções de bebidas menos alcoólicas, com mais sabores, né? Mas assim, com menos teor alcoólico. Né? O brasileiro é a pessoa da cerveja e da caipirinha sempre, ou em algum momento a gente vai chegar no ponto de conseguir apreciar um coquetel com um molho de tomate em cima? Então, tem mudado muito, tá? E tem crescido muito. Hoje, assim, a gente tem bares brasileiros entre os 50 melhores do mundo, né? Hoje a gente tem pessoas, por exemplo, Márcio Silva, que é um cara super conhecido, que já foi conhecido um dos homens, dos bartenders mais influentes do mundo. Então, assim, eu acho que o Brasil ele tem evoluído bastante, né? Essa coisa do sabor doce é uma coisa natural nossa. A cerveja é uma coisa que vem com calor, né? E a caipirinha, ela é o drink nacional, não tem jeito, e vai vender mais, né? Mas assim, eu acho que cresceu muito a coquetelaria, tá? Eu te digo assim, porque eu cheguei, como eu te falei, aqui em 2006, aqui no Rio, e, e a partir disso hoje eu vejo que, sei lá, você tem 100 bons bares aqui no Rio. Tem, se você procurar, tem bons bares legais, assim, muita coisa que não se conhece, né? Também está se criando uma coquetelaria popular, que é uma coisa legal, que é aquela coquetelaria que utiliza produtos, não produtos baratos, e sim produtos que não são tão conhecidos, que não são tão divulgados, né? Produtos como, sei lá, vinho quinado, jurubeba. Então, assim, as pessoas estão criando drinks com isso. Com cachaça, a cachaça, a gente tem muitos produtores aqui no Rio, então ela é um produto que não é tão caro. Então, tem uma galera que está fazendo um coquetel, está optando por fazer coquetéis mais baratos, que a gente tá chamando de coquetelaria popular brasileira. E eu acho que é uma tendência, sabe? E eu acho que cada lugar tem o seu tipo de produto. Você tem, vai para Leblon, Ipanema, você tem bares de coquetelaria muito bons, onde é um pouco caro, mas você vem para o centro da cidade e você tem uma coquetelaria boa a um preço acessível. Então, eu acho que é legal isso, a variedade digamos, de ofertas, né? E no seu caso, quando você vai beber, qual foi o drink que fez você se apaixonar pela coquetelaria? E quando você toma um drink que você fala assim, esse drink é muito bom, o que um bom drink precisa ter para o Walter aprovar? Para mim, o coquetel ele tem que ser equilibrado. E acho que quanto menos é mais para mim, sabe? Quanto menos coisas tiver, melhor. Então, assim, o coquetel que eu gosto de beber é o daiquiri. Rum, limão e açúcar. Esse é, digamos, é o coquetel que eu bebo na rua. Mas basicamente isso. Assim, eu não sou muito de beber drinks, né? Por que eu não sou muito de beber drinks? As pessoas até às vezes ficam bravas comigo. Mas é que, pessoal, assim, muita gente me conhece, cara, e sempre alguém que me mostrar o que ele tá criando, sem ele testar.
Então eu me pego meio de cobaia, sabe? Então assim, eu já bebi muita coisa ruim. E você fica até um pouco sem jeito de falar pro cara que tá ruim, entendeu? Então assim, hoje eu... Chegou uma época da minha vida que eu digo assim, não vou beber mais nada. E você quer me ver feliz, me dá uma cerveja, que você vai me ver sorrindo e eu vou falar super bem do seu bar, né? Mas assim, mas hoje a gente tem muitos lugares bons para beber, né? Assim, São Paulo foi, digamos, a meca da coquetelaria no Brasil, mas hoje o Rio de Janeiro tá igual. A gente tem muitas coisas boas aqui no Rio. E fora do eixo Rio-São Paulo, tem algum outro estado ou alguma outra região que você acha que se destaca nesse campo da bebida, da coquetelaria? Ou não, a gente ainda está caminhando? Não, então, como eu te falei, assim, eu acho que cresceu bastante, sabe? Assim, eu dei muita aula para várias pessoas de vários lugares do Brasil, né? Então, eu sei, por exemplo, em Recife, eu tenho uns alunos meus lá que fazem um excelente trabalho, né? Que tem speakeasies, que tem bons bares de coquetelaria, Speakeasies são aqueles tipo bares bares secretos, secretos, né? isso. Tem um muito famoso, se forem a Recife, é o Ponto Cego Speakeasy, que é do Luciano. Cara, assim, um bar super top. E E como é que assim, funciona um bar secreto? A pessoa não sabe onde fica, não sabe como é que é esse funcionamento do speakeasy, porque você teve um speakeasy aqui no Rio, né? tive normalmente por redes sociais, né? Ou por indicação, no boca a boca. Eu acho que assim, São Paulo tem muito. São Paulo tem muito. Aqui no Rio, a gente não tem ainda speakeasies, né? Eu acho que a gente teve a Mixing lá no Rio Comprido, que era um lugar escondido. O meu que era um speakeasy, mas um speakeasy, sei lá, No centro do no Rio de centro do Janeiro, Rio. zero escondido, né? Então, mas você sabe que era escondido, porque as pessoas iam e não achavam. Isso era o mais engraçado, entendeu? Então, assim, e uma coisa que era legal do bar é que os vidros, eles não eram espelhados, mas eles eram muito fumês, então as pessoas, elas tinham que botar a mão no vidro para olhar, para saber o que tinha ali dentro, porque ninguém sabia o que tinha ali E dentro. como um bar secreto sobrevive se ninguém sabe que existe? Dos amantes da bebida. Normalmente esses bares secretos são bares pequenos, são bares para experiência, não é um bar de volume, tá? Então, assim, ninguém vai ficar rico tendo speakeasy. É verdade isso. Ninguém vai ficar rico tendo speakeasy. Por quê? Porque o público é muito pequeno, entendeu? Hoje, se você quer ganhar dinheiro com bar, você não vai montar um speakeasy. Eu não montaria um speakeasy, sabe? Mas eu acho que, assim, na época que eu montei, era um sonho. Era algo que eu queria oferecer. Então, assim, eu tenho certeza hoje que as pessoas que foram lá não esqueceram essa experiência, né? E eu acho que esse era o meu, digamos, a minha motivação para fazer o Speakeasy, né? Mas assim, como estava te falando, Curitiba tem uma boa cena de coquetelaria, Minas tem uma cena de coquetelaria com cachaça esplêndida, sabe? Eu tive agora o ano retrasado, fui para Expo Cachaça e a gente recorreu a vários bares. Então, assim, a coquetelaria cresceu bastante. Porto Alegre, que é um lugar que eu saí de Porto Alegre, onde a coquetelaria não era boa, e bebi coisas boas agora. Eu tive o ano passado lá e tem alguns bares legais, tem alguma coisa surgindo. Então, acho que o Brasil, ele realmente teve uma evolução muito grande nesse quesito de bar, sabe? Eu acho que a gente não tá atrás de ninguém hoje. A gente já teve, mas eu acho que hoje a gente tá, tipo, liderando, assim, a América Latina. E aí, voltando um pouquinho na sua história, quando você falou que você, né, abriu a sua banquinha lá no aterro para começar das aulas e começar das aulas de FLE, malabarismo, você falou também sobre São Paulo, você falou que já nesse começo você já tinha parcerias com empresas, né? E como é que você ainda não era exatamente uma referência nessa área, até para dar o caminho das pedras, Sim. como é que você, uma pessoa iniciante, consegue fazer uma parceria com uma empresa? Eu sou um bartender, me formei, fui lá, fiz um curso, virei bartender. Pô, como é que eu chego numa empresa para ter essa parceria? Como é que foi aí no seu caso? Então, a primeira coisa é muito tempo de trabalho e você fazendo trabalhos, sei lá, com certa, digamos assim, me fugiu a palavra, você ter aquela constância. Eu acho que isso é importante, né? Então, é muito importante para a pessoa que sai de um curso de barman hoje saber que isso demora. E você tem que passar por várias etapas. Eh, o que eu acho hoje dos cursos, a gente tem alguns cursos bons, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo. O que eu acho que acontece aqui é pouco tempo de aula, né? Por exemplo, eu fiz um curso em Buenos Aires, foram 6 meses de aula, né? Então, tive primeiro 3 meses, fiz 2 cursos, depois voltei, fiquei mais 3 meses morando lá e fazendo cursos.
tá? Hoje, em 10 aulas, você forma um profissional. Então, assim, é muito difícil, né? Você, em 10 aulas, sair um chefe de cozinha ou um chefe de bar. Então, isso vai muito do trabalho que você vai fazer, competir, ir para competições de coquetelaria. Isso é muito importante para quem quer realmente ser visto e quer entrar na indústria. Existem muitas competições aqui no Brasil? Como está esse Existem. cenário? Assim, a gente tem competições regionais, por exemplo, a gente tem aqui o Campeonato das Sete Engenhos, que é uma cachaça. Eu sou juiz desse campeonato, então eu faço uma vez por ano. É legal porque é uma coisa Rio de Janeiro, então todo ano tá trazendo gente nova. Por exemplo, esse ano tinha muita gente que competiu lá que eu nunca tinha visto, e isso é legal, sabe, para a profissão, porque a gente vê que ela tá se renovando, né? Tá vindo gente nova, de alguma forma as pessoas são atraídas por isso. E aí tem campeonatos nacionais que aí te levam para mundiais. Por exemplo, o World Class, que é feito por uma empresa de bebida, o campeonato da Campari, que está rolando agora, né? Então, essas são boas formas de você se promover ou de se mostrar para, quem sabe, mais à frente poder realmente trabalhar para uma indústria ou poder fazer algum trabalho para alguma delas, entendeu? É uma área que paga bem? Dá para ganhar muito dinheiro trabalhando com coquetelaria, com bar? Olha, tudo depende muito do que é muito dinheiro para você. Porque eu acho que é muito importante isso, sabe? Qualquer 100 reais está valendo a pena hoje em dia para mim, amigo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a coquetelaria, a gastronomia paga bem, né? E como eu falei para você, eu acho que pode haver uma evolução. Você pode pensar em uma carreira, sabe? Você pode pensar em crescer. Então, assim, normalmente o cara que sai de um curso de barman, ele vai entrar para ser barback. Por quê? Porque ele precisa conhecer a dinâmica do bar. Você, quando entra numa escola, você não tem essa vivência. Barback é o cara que É o o meio ajudante. o assistente lá, né? Mas é super importante, porque o barback ele é fundamental para que um bar funcione bem. Sabe? Você pode ter o cara top de coquetelaria, mas se o cara não fizer 10 litros de suco, não cortar a fruta e não arrumar a geladeira, nada funciona. Então, assim, o barback é muito importante. Eu acho que as pessoas que estão saindo do curso de barman, eu acho que eles teriam que estar dispostos a ser barback. Porque eu acho que um bom bartender, ele foi um bom barback. Eu fui barback muito tempo. E trabalhei muito e aprendi muito com pessoas que sabiam muito mais do que eu. Até chegar ao ponto onde eu estou hoje. Então, acho que é muito importante que o jovem que sai de um curso de bartender se dá conta que ele precisa ter essa vivência. Acho que essa vivência prática do dia a dia no bar é o que vai fazer você evoluir. E, é claro, ir fazendo cursos, estudando, né? Acho que é muito importante isso, né? Falar mais do que um idioma. Você precisa falar inglês numa cidade como o Rio de Janeiro, quando você trabalha com turista. Você não pode. Então, assim, é um investimento que você precisa fazer. Então, assim, é muito importante saber que para crescer você precisa investir em você, né? Tempo, né? Dinheiro, realmente é importante. E qual o maior erro uma pessoa que está nessa profissão de bartender pode cometer? Não ter humildade. Não ter humildade, assim, sei lá, eu vou pro bar, eu não preciso fazer isso. Mas eu tiro o lixo, eu lavo copo, eu limpo o que tá sujo. E eu acho que é importante, sabe? Então, assim, ser humilde e ter boa vontade. Basicamente, é o que a gente pede hoje, né? A gente tá tendo um problema de, não qualificação, mas quantidade de pessoas. O mercado tá muito pobre disso. Ou seja, todo dia as pessoas me ligam me pedindo indicações de gente para trabalhar, sabe? É um mercado que é um mercado muito grande, é muito fácil de você entrar, né? Porque olha, você faz um curso de 10 aulas e você já está trabalhando, né? Então, assim, é fácil, só que é um pouco sofrido, então tem que gostar muito. E eu acho que o importante é isso, é você chegar com vontade, ouvir, né? Ouvir mais do que falar e ter boa vontade e ser proativo. Acho que isso é o fundamental. Bom, você falando assim parece que é o melhor dos mundos, porque é uma profissão que paga bem, tá com carência aí, tem vaga para todo Sim. mundo que sai do curso. E por que a gente não tem tantos profissionais assim interessados ou que conseguem chegar lá? Porque até agora você só me pintou o melhor cenário. Quero virar bartender amanhã. Porque assim, eu acho que eu te digo isso pela minha própria experiência, entendeu? Dando aula, eu mudei a vida de muitas pessoas, né? E que hoje são referências. Eu fico muito feliz de falar dos meus alunos, por exemplo.
Eu tenho muitos ex-alunos que são campeões de coquetelaria nacionais, já foram para fora do Brasil, que são referências dentro do Rio de Janeiro. E essas pessoas, elas acreditaram e levaram isso a sério, entendeu? Então, acho que é importante ter isso como uma profissão, sabe? E acho que é como você enxerga a profissão. Eu acho que é uma profissão que muitas vezes a gente não tem gente super especializada, né? Gente com nível de faculdade, né? Mas é um tipo de profissão que, sei lá, ajuda muito as pessoas que estão começando, sabe? Como eu te disse, eu comecei meio que sem querer, né? Mas eu ajudei muita gente que começou de uma forma e hoje está super realizada na profissão, sabe? Então, eu acho que é uma profissão boa, assim, boa, né? Sei lá, eu preferiria trabalhar no bar do que trabalhar na cozinha, por exemplo. Porque é mais sofrido, a cozinha é muito mais, sabe? É muito mais calor, é muito mais sacrificante, você está escondido lá. O bar, ele te dá essa possibilidade de você se mostrar, de você poder criar o seu próprio conceito de coquetelaria, criar o seu nome, sabe? Eu acho que é importante isso. Por que a gente sempre tem essa carência de mão de obra, na sua visão, na sua experiência aí do dia a dia, você que está lidando com tantos bares atualmente? Então, eu acho que é isso, cara, é a falta de paciência, entendeu? Assim, se você falar hoje, pô, Walter, mas você tá, né, você é consultor de várias casas, mas eu trabalho nisso há 34 anos. Isso não foi do dia para noite, Levou sabe? quanto tempo para vocês pegar a sua primeira consultoria? Não faz muito tempo, porque assim, o que eu fazia basicamente era dar aula e fazendo eventos. E aí eu acho que isso é muito importante, sabe? Nada é fácil, entendeu? Assim, eu queria ter uma empresa de eventos, era ótimo, ganhava bem, mas eu trabalhava 3 dias antes e 3 dias depois do evento, né? Então, enquanto as pessoas diziam, o Walter é o dono da empresa. Sim, mas era eu que ficava lavando as coisas que ficavam mal lavadas no outro dia. Era eu que tinha que descarregar a caminhonete de bares, de balcões. E eu fazia isso sozinho, entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que as pessoas não enxergam, sabe? Então, eu vejo muito essa coisa da rapidez. Nada acontece rápido, sabe? Tudo é uma constância de trabalho, de aprendizado, de dedicação. Eu acho que isso é o fundamental, sabe? Realmente você se dedicar e focar numa meta. E ela vai chegar. Se você focar, realmente ela chega. É uma profissão que você diria que tem uma idade limite para entrar e para estar nela? Por exemplo, eu com 42 anos, eu poderia virar um bartender agora? Cara, deixa isso pro cara que tem 25 anos, Pô, mas já passou do tempo. se você não pudesse, eu menos, entendeu? Eu tô com 54. Então, assim, eu acho que dá para trabalhar. Eu acho que dá. Assim, hoje o que a gente está procurando, por exemplo, quando eu contrato, né, nas empresas que eu trabalho, eu tô procurando pessoas de mais idade. Eu não tô pegando muitos jovens. Por quê? Porque eu acho que a pessoa de mais idade ela tem um pouco mais de comprometimento. Nem sempre. Mas às vezes, sabe, o cara tem filho, ele tem a casa, ele tem um comprometimento, ele precisa. E infelizmente a gente está procurando as pessoas que precisam. Porque nem todo mundo precisa ou nem todo mundo quer, né? Então, é como eu digo para você, as escolas formam profissionais, mas esse profissional, quando ele chega no bar, ele não quer passar trabalho, ele quer chegar já sentando na cadeirinha especial e não tem isso, sabe? O trabalho é um trabalho. O que a gente faz é hospitalidade. O meu trabalho é servir. Esse eu acho que é o fundamental. As pessoas estão se divertindo, você está ali trabalhando, servindo. Então, qual é a minha missão? É fazer com que você passe uma boa experiência. Eu brindar um bom serviço. Esse é a minha profissão. E acho que as pessoas elas não se deram conta ainda disso. Tá? Ou seja, existe um glamour, mas nem todo barman é glamourificado. Ou seja, nem todo mundo é famoso. A grande maioria não é. Entendeu? Então, assim, às vezes é isso. Né? É saber que é difícil e não é para todo mundo. É que nem jogador de futebol. A gente tem 1000 jogadores de futebol. Um é famoso. Entendeu? É isso. Ou seja, você não consegue, todo mundo não consegue se realizar ao mesmo tempo. Né? Então, acho que o que faz você se realizar e você ser uma referência é essa constância e essa dedicação à tua profissão, sabe? Eu me dedico à minha profissão. Para encerrar, qual
o pior drink que uma pessoa pode tomar na vida? Dentre os clássicos, qual é aquele que você fala, gente, esse drink é muito ruim, eu não sei nem por que ele é um clássico. Eu vou ser crucificado por muita gente, assim, mas... Mas a gente quer isso, a gente quer esse corte para colocar aqui. Eu odeio Dry Martini. Por quê? Porque é basicamente álcool. Não tem muita coisa. É álcool, é gin, sabe? Você coloca 6 partes de gin para uma de vermute, gela e bebe puro. Então, assim, realmente ia ter uma dificuldade imensa para beber um Dry Martini. Um drink que todo mundo precisa experimentar pelo menos uma vez na vida, porque vale muito a pena. Sazerac. O que é um Sazerac? Sazerac, mas um Sazerac feito com conhaque. Conhaque, um pouquinho de açúcar, absinto para perfumar o copo e bitter Peugeot, que é um bitter feito em Nova Orleans. Para mim é um coquetel espetacular. Serve ele num copo de whisky, sem gelo, com uma casquinha de limão. E ele é fantástico, assim, sabe? Pelo menos uma vez você tem que beber um desse. O grande drink que representa a mixologia. Se você pudesse falar assim, esse é o drink que resume a profissão de mixologista. Que drink seria esse? Pô, daiquiri. Porque assim, ele é muito simples e ele é muito completo. O daiquiri leva o quê? Rum, limão e açúcar. Aquele que você falou que... Eu acho que o daiquiri, ele... Se você não faz um bom daiquiri, você não consegue fazer nada bom. Sabe? Eu acho que quando você consegue fazer uma mistura de 3 ingredientes super simples, ficar deliciosa, aí você se dá conta que é muito fácil se você fizer algo equilibrado. Eu acho que o daiquiri, o que ele tem é equilíbrio. Sabe? Então você tem equilíbrio de acidez, equilíbrio de doçura, o sabor do rum, que é fantástico. Então, assim, para mim, daiquiri é o drink. Bom, e depois dessa aula, dessa consultoria aqui de graça com o Walter Garim, eu só queria agradecer demais, Walter, muito obrigado por você servir a gente com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência. Obrigadíssimo por compartilhar tudo isso aqui. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui.